Olá, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo e psicanalista. E o vídeo de hoje é uma continuação daquelas respostas aos temas propostos, né, aos meus seguidores. O tema de hoje, ele é suicídio. Bom, o suicídio, ele é um tema difícil de ser abordado publicamente, porque em torno desse tema existe um certo silenciamento, a dificuldade de se noticiar, de falar sobre o suicídio, que existe até um código de ética, né, entre os profissionais de saúde, os profissionais da mídia, de não falar sobre o suicídio, porque isso, de certa forma, incentivaria as pessoas a praticar esse ato. Então, onde isso decorre? Isso decorre de um livro famoso do Goethe, que é O Sofrimento do Jovem Werther, e após a leitura desse livro houve um incremento de suicídios, né? Só que o suicídio ele é um ato singular e eu não confio muito nesse efeito Werther porque o livro pode ser um gatilho. E gatilhos para o suicídio existem muitos, né? A separação, uma demissão do emprego, a morte de um ente querido. Tudo isso podem ser gatilhos para o suicídio. Mas a causa mesmo do suicídio, ela está na história de vida do sujeito, numa história que envolve muito mais do que eventos isolados, né? Então, o que a gente pode falar mais do suicídio, né? O suicídio também é estudado pela sociologia. O Durkheim ele vai catalogar alguns tipos de suicídio, ele vai falar de suicídio altruísta, né, que principalmente no Japão as pessoas se matavam em questão da honra, também o suicídio com relação ao amor, né, o suicídio para salvar alguém, né, e existe também o suicídio egoísta, né, que é o suicídio onde o sujeito vai tentar punir assim, o outro, ele vai dizer que o outro não vai viver sem ele, o outro vai sentir a falta dele, né, e aí ele comete esse ato de suicídio por egoísmo. A questão do suicídio, né, ela é uma questão também que acomete a todos nós, assim, da questão da ideação suicida. Durante o nosso percurso de vida, a gente já se imaginou em situações onde poderia perder a vida, ou então fantasiou perder a vida, ou se sentiu assim tão deprimido, tão perdido que talvez o suicídio aparecia como uma questão, como uma resposta, né? Mas ideações, né? E todos passam por isso. É. O suicídio, para Freud, ele estaria relacionado com a angústia. O que seria isso? Né? A angústia seria uma identificação com o objeto, uma identificação tal que o sujeito, o eu do sujeito, se transformaria nesse objeto, e o suicídio seria uma forma de se livrar desse objeto. Teria o suicídio, para Lacan, estaria relacionado à passagem ao ato e o acting out. O que seria o acting out? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Coreia do Sul, por exemplo, o índice de suicídio é muito elevado. O sujeito ele tem que responder muitas vezes a uma questão difícil dele dar conta, uma prova, um vestibular, um, um trabalho muito rigoroso que ele não consegue dar conta. Há esse outro, né, esse outro social que cobra ali, está muito em cima dele. E uma resposta a isso seria uma resposta suicida, né, seria o ato suicida, o acting out. Outro exemplo seria a queda da Bolsa de Valores em 1929, que levou muitas pessoas ao suicídio, assim, perderam tudo, perderam dinheiro, casa, e ali praticaram um ato suicida por identificação imaginária, né? Eu sou esse dinheiro, eu sou essa casa, eu sou esse patrimônio, né? E aí a identidade se vê ruída, né? Defasada. E aí o sujeito responde da forma suicida. Existe um tipo de suicídio também que é muito difícil, assim, que é o suicídio por ressentimento, né? Que seria uma vingança contra o outro. O outro vai sentir minha falta, o outro não vai poder viver sem mim. Esse seria um suicídio baseado no ressentimento. Esses tipos de suicídio eles são tratáveis, né?
Existe um outro mais profundo, assim, um outro mais difícil, né? Que é quando o indivíduo se dá conta, por um insight ou por alguma questão, de que a vida não tem sentido, né? De que a vida está destituída de sentido. E aí ele passa ao ato suicida porque ele se depara com uma angústia insuportável. E a questão das ideações suicidas, elas passam por uma angústia, né? Por uma solidão também. E a angústia, ela precisa ser mediada pela palavra, pelo sentido. Então você dá um sentido à angústia para poder continuar vivendo. Quando esse sentido ele cai, ele decai, ele não dá conta, a angústia se apresenta para o sujeito de forma pura. Então isso é insuportável. Não ter resposta para a angústia, no sentido de ter uma história para contar, uma palavra ali para se colocar em anteparo com a angústia, isso leva o indivíduo à passagem ao ato suicida, porque o que aconteceria em termos técnicos? Ele se identificaria com o objeto A, em Lacan. O objeto A ele é a falta, ele é a completa falta, né? Por que a falta? Porque nós temos a ilusão de que alguma coisa vai preencher o nosso vazio. Existem até aqueles ditados populares, a tampa da panela, a outra metade da laranja, né? Isso não existe. Não existe um complemento para o ser humano, né? Um complemento que vai ali encaixar. Não existe relação, né? Então, inclusive, Lacan vai dizer que não existe relação sexual, porque não existe alguma coisa que está em completa relação a ponto de tamponar essa falta, né? E a gente vive com essa ilusão de que um dia a gente vai encontrar essa resposta, seja, né, até algumas respostas bem infantis que eu ia dizer, que um dia eu vou ganhar na Mega Sena, vai resolver meus problemas, um dia eu vou achar aquele grande amor, isso vai resolver meus problemas. Ou seja, são todas tentativas de tamponar essa falta, né? Quando o indivíduo se dá conta de que não há nada disso, o suicídio se mostra como uma resposta. Agora, o que fazer, né? Porque o que fazer quando esse sentimento, né, essa angústia acomete, né? Primeira coisa é não se isolar e falar sobre isso, né? Procure alguém para conversar, alguém que não vai te julgar, alguém que não vai dizer que a vida é bela, porque isso no fundo é o sujeito tentando se defender das próprias ideações, né? Dizer que a vida é bela, que a vida é boa, que a vida é isso e aquilo. Então procure alguém que não vai te julgar, que vai te escutar, procure um profissional, né? Tem também o centro de valorização da vida, que é muito importante, que às vezes o sujeito ele precisa, naquele momento, falar alguma coisa, né? Para poder suprimir um pouco daquela angústia, dar algum sentido, né? Algo interessante também sobre o suicídio é que Lacan vai dizer que o suicídio é o único ato humano exitoso, né? Que logrou o êxito. Porque o indivíduo, depois desse ato, ele não reencontra a si mesmo. Então é um ato perpétuo, né? Um ato profundo, né? Então fica aí umas questões para vocês pensarem sobre o suicídio. E um abraço, até o próximo vídeo.